Salve, salve militância! Estamos no ar com mais um Papo Socialista, que é o podcast oficial do PSB da Bahia. E hoje a gente traz um convidado de altíssimo gabarito, ele que é arquiteto e urbanista, mestre em cultura e sociedade e também doutor em relações internacionais. E diante de toda essa bagagem, eu não tenho mais delongas e apresento aqui Zulu Araújo. Zulu, seja bem-vindo ao nosso Papo Socialista. É uma alegria muito grande conversar com você. Olha, bom, em primeiro lugar eu quero parabenizar você por sua persistência para transformar em realidade esse podcast. Eu acompanhei já Foi luta. há algum tempo, muita luta, mas esse é um bom sinal, significa que valia e vale a pena. Portanto, aqui à inteira disposição para contribuir naquilo que for possível. Olha, Zulu, para você, que é muito jovem, além da conta, mais jovem do que eu, Zulu vem da origem do movimento estudantil, teve passagens aí também por cargos administrativos nas esferas municipal, estadual, federal. Mais recentemente foi presidente da Fundação Pedro Calmon, também presidiu a Fundação Palmares, e é um quadro aqui do nosso partido, que a gente vai aqui já abrir pela sua formação inicial, que é de arquiteto e urbanista. Você é um dos autores do Projeto Salvador e Sua Gente, que era uma espécie de ensaio para um programa de governo de uma possível candidatura do PSB à Prefeitura de Salvador. Você fez escutas aqui junto com toda a direção do partido, com a militância, sobre diversos temas relacionados à cidade, mergulhou na cidade. Eu queria saber que avaliação você faz daquele trabalho que foi realizado do Salvador e Sua Gente e explicar para o pessoal o que foi esse projeto. Olha, o projeto em si foi uma experiência muitíssimo interessante. Primeiro que ele durou um ano, ou seja, ele tinha reuniões quinzenalmente aqui na sede do partido e permitiu que a gente pudesse ouvir não apenas técnicos, especialistas, curiosos, mas também a própria militância, e permitiu também que nós pudéssemos nos atualizar sobre as demandas, as dificuldades e os problemas que a cidade de Salvador tem vivido. E eu acho que ele também permitiu que o PSB pudesse, na campanha eleitoral de 2024, apresentar para a sociedade baiana, mas, sobretudo, para as forças políticas que compõem esse quadro, digamos assim, de centro-esquerda na cidade de Salvador, uma proposta que ia para além do achismo, ou seja, não bastava apenas a gente dizer que quer mudar a cidade, quer fazer com que o nosso povo viva de maneira feliz, mas ter ideia do que é que pode fazer de verdade essa cidade melhorar a vida das pessoas, melhorar a condição de acessibilidade, melhorar a condição do transporte urbano, melhorar a condição de habitabilidade. Enquanto arquiteto, é impressionante como a cidade de Salvador continua tendo a maioria da sua população habitando de maneira absolutamente desqualificada. É aquilo que a gente chama tecnicamente de habitação subnormal, mas que, na verdade, é o que nós conhecemos como favela, né? Ou seja, falta água, falta luz, falta saneamento, falta um bom transporte, falta segurança, falta tudo. E ainda tem gente que acredita nessa, que eu considero uma brincadeira, de que a favela venceu. É difícil acreditar diante de tanta circunstância de dificuldade que passam os moradores. Por mais boa vontade que a gente tenha, não dá para acreditar nessa lenda. Isso, na verdade, é uma armadilha que o neoliberalismo criou para que a gente se contente em que a favela é um mal necessário. Não é, não. A favela é fruto dessa exploração selvagem que o capitalismo faz no nosso país e particularmente na nossa cidade. E eu quero aproveitar esse gancho para falar sobre uma coisa importante, né? A gente está falando aqui das condições de habitabilidade da cidade de Salvador, das condições de moradia. Esse ano, o bairro da Paz aí completa 4 décadas de existência, né? São mais de 4 décadas, na verdade, de existência do bairro da Paz, que surgiu como invasão das Malvinas, numa
numa alusão à guerra, das entre Malvinas, argentinos e britânicos. Mas, Zulu, já que você é militante do movimento negro também, há um apartheid racial nas questões de qualidade de moradia em Salvador? Sem dúvida nenhuma, e desde sempre. É importante dizer duas coisinhas antes de entrar no assunto propriamente dito, que às vezes a gente esquece. Salvador é ou foi o segundo maior porto de recepção de escravizados da história da humanidade. Não é do Brasil, não é da América, é da história da humanidade. O primeiro é o Rio de Janeiro, que recebeu em torno de quase 3 milhões de escravizados ao longo do período escravocrata no Brasil, e aqui a cidade de Salvador, o porto da cidade de Salvador, que recebeu aproximadamente 1.800.000, 1.500.000, 1.800.000, porque os dados não são muito precisos. Então, essa é a primeira coisa, ou seja, Salvador nasce para Portugal como um projeto de uma cidade do Atlântico Sul, para liderar os interesses econômicos de Portugal e do Império Português no Atlântico Sul. Ela não é à toa que Salvador foi a sede do governo geral do Brasil, durante 265 anos. Então, primeiro tem isso. E a segunda coisa, a elite da cidade de Salvador continua exercendo com a maior crueldade, com a maior desfaçatez, esse poder hereditário do período escravocrata. Isso faz com que não apenas a habitação, eu diria que a qualidade de vida da maioria da população de Salvador é um retrato fiel daquilo que foi o início da nossa cidade, ou seja, uma cidade apartada de escravizadores e escravizados, de uma elite e povão. E, evidentemente, isso se manifesta na habitação. A maioria da cidade de Salvador é composta por pessoas que moram em favelas, ou seja, o espaço, o local onde você possui as piores condições de vida. A densidade demográfica nas favelas é enorme. Enorme, sob todos os aspectos. E entra, e olha a curiosidade, e ao longo de todo esse período, Salvador nunca teve um prefeito, uma prefeita negra na sua história, a não ser um prefeito que foi durante um curto período, o Edivaldo Brito, num período onde os prefeitos eram indicados, mas eleitos a cidade nunca teve. Consequentemente, a cidade, em verdade, nunca teve um prefeito que... Te perguntar, Zulu, para além do prefeito, a gente vê na Câmara Municipal uma presença mínima também dos negros naquele espaço de poder. E os que são declarados negros, não lutam pelos negros. Como é que se explica isso? A cor da pele nunca deu consciência a ninguém. É importante a gente começar dizendo isso. Cor da pele, ela é importante, evidentemente, é um marcador importante, principalmente num país racista. Então, a gente não pode negar a importância que isso tem. É o primeiro alvo da polícia, é o primeiro alvo da discriminação, é o primeiro alvo da miséria. Ou seja, então, um marcador pele, cor de pele, no Brasil, funciona quanto estigma negativo. Agora, quando você vai falar de consciência, é importante que a gente saiba que consciência é uma construção de ordem política. E em Salvador, tendo em vista essa exclusão histórica que a maioria da população sempre teve da informação, da educação, do acesso a bens e serviços de qualidade, sejam eles de que ordem for, saúde, educação, trabalho, sempre foi muito precário para a maioria da população. E eu digo maioria da população, que é bom lembrar, 85% da população da cidade de Salvador é de origem negra. Então, quando a gente está falando de maioria, estou falando desta população. Então, você tem um baixo nível de consciência por uma razão muito objetiva. A repressão na cidade do Salvador, no período colonial, foi uma das mais violentas do mundo. Isso reflete até hoje, né? Não esqueçamos que aqui teve a Revolta dos Búzios,
que, né, terminou com o assassinato de quase todas as suas lideranças. E assassinato sendo que 4 delas foram barbaramente assassinadas. Eles tiveram as mãos cortadas, foram esquartejados, enforcados, decapitados, tudo que era possível se fazer para desqualificar um corpo humano foi feito ali, e na Praça da Piedade. Olha que ironia, a Praça da Piedade. Depois você teve a Revolta dos Malês, punida também com um vigor enorme. Fora do normal, né? E hoje você tem uma repressão. Salvador hoje está tida e a vida nacionalmente o primeiro lugar em assassinato de jovens negros no país. Então, a repressão ele é um elemento que conta nessa dificuldade de conscientização, porque isso não é algo pontual, é algo que tem 470 anos de repressão. Isso, o que é que implica? As organizações políticas são frágeis, ou seja, recentemente, eu diria que tem 40, 50 anos, é que na cidade de Salvador o movimento negro começa a se organizar efetivamente. Com o quê? Por incrível que pareça, mas via cultura. Você tem o Olodum, Ileaí, o Malê. É pela via arte, da cultura e da arte que a comunidade negra começa a se organizar, porque nem mesmo religiosamente era possível. Eu me lembro... Tinha a delegacia de costumes, né? A delegacia de jogos e costumes proibia a existência de terreiro de candomblé na cidade de Salvador, que era considerado contravenção penal. Eu me lembro que foi no governo de Roberto Santos, 1975, é quando se acaba com a exigência de que os terreiros de candomblé tinham que ser registrados na Delegacia de Jogos e Costumes. Então, a repressão é brutal, embora, para eu concluir esse pedacinho aqui, isso não seja justificativa também para que esses representantes que nós temos hoje na Câmara Municipal se aliem àquilo que existe de mais negativo, de mais reacionário, mais atrasado, que expolia a nossa população de maneira brutal. Isso também não justifica. De forma nenhuma. Esses negros que fazem isso, na verdade, estão ao lado daqueles que exploram, aqueles que matam, aqueles que expoliam a nossa população. E já a gente está nesse paralelo justamente de 40, 50 anos para cá, a paisagem urbana de Salvador mudou muito de lá para cá, e eu quero saber se mudou para melhor ou para pior. Eu vou deixar um dado com você aí. Das 27 capitais brasileiras, Salvador é a última colocada em arborização. Eu pensava que era a última do Nordeste, mas depois eu fui ver a fundo a pesquisa. Ela é a última no geral, do Nordeste e do Brasil. Eu disse anteriormente que a elite soteropolitana, ela tem ainda ranços, ela tem hábitos, ela tem costumes do período escravocrata. E tem mesmo. Isso está expresso no modo pelo qual ela trata a cidade, territorialmente, mas também do ponto de vista humano. Essa elite tem uma relação com a cidade de Salvador predatória. Sim. Absolutamente predatória. Eu vi o prefeito da cidade, não foi ninguém que falou por ele, que disse que a área verde não serve para nada. Ele afirmou, um prefeito de uma cidade que é capital do país, que é uma das capitais mais importantes do país, no século XXI, no ano em que nós vamos ter a COP30 no Brasil, quando o movimento ambientalista no mundo inteiro cresce e contesta essa forma, digamos assim, canhestra, essa forma bruta de se tratar o meio ambiente, ele afirmou categoricamente, em nome da especulação imobiliária, que é isso, o que está posto é isso, a especulação imobiliária, ele afirmou que a área verde não serve para nada. Fazendo alusão ao Morro Ipiranga. Fazendo alusão ao Morro Ipiranga, e ainda se deu ao luxo de dizer que quem defende o meio ambiente está do lado dos ricos. Ou seja, quem defende a especulação imobiliária deve estar ao lado dos pobres, provavelmente. Mas eu tenho convicção de que esse olhar predador que esses dirigentes políticos, econômicos têm sobre a cidade de Salvador
prejudicou o desenvolvimento da nossa cidade, prejudicou o desenvolvimento urbano, prejudicou a qualidade de vida. Nós temos ilhas de calor hoje na cidade de Salvador que são quase insuportáveis. Quando chove nessa cidade, qualquer chuva, e olha, tem um detalhe, praticamente em toda a cidade tem alagamento, que é por conta da impermeabilização brutal que nós temos do solo da cidade de Salvador. Então, e há um entendimento que eu diria, eu não vou dizer que esse entendimento é estúpido, não, mas eu diria que é um entendimento malandro, né? Sobre a cidade, que é o quê? Como eu fui bem votado, se a maioria da população me elegeu prefeito da cidade, eu posso tudo. E poder tudo significa, na verdade, disponibilizar para uma elite aquilo que é público. É isso que é poder fazer tudo. Na verdade, é desapropriar o público e privatizar. É o que eles estão chamando de desafetação. E diga-se de passagem, não é apenas o prefeito. A Câmara Municipal de Salvador tem uma responsabilidade enorme nesse sentido. Aqueles que deveriam ser os representantes da população, ao chegarem lá, não têm representado essa população. Tem representado interesses econômicos que eu diria que mesquinhos, porque, na verdade, isso termina por atingir a população como um todo, inclusive aqueles que propiciam essa especulação imobiliária. E era isso, exatamente isso que eu queria perguntar para você. Quando você fala das ilhas de calor, que foram instaladas em Salvador, né, para a gente contextualizar melhor, a população, sobretudo a mais pobre, perde muito em qualidade de vida. Por quê? Aumenta a temperatura, e ela já mora em espaços muito reduzidos, né, de construção, de casa uma por cima da outra, às vezes na favela, uma casa montada por cima da outra, na encosta que está ali, tendo risco a todo momento. E, além disso tudo, mais o calor, mais a violência, mais outras coisas. De que forma a arquitetura urbana pode impactar nessa qualidade de vida das pessoas? Olha, o desenvolvimento urbano da cidade de Salvador, ele é desigual por natureza. Ou seja, se ele tem uma desigualdade que está na sua estrutura, inevitavelmente ele vai impactar negativamente a maioria daqueles que não têm acesso a transporte de qualidade, a saúde de qualidade, a uma habitação de qualidade, ao lazer de qualidade, até mesmo no lazer público da praia. Quando você tem um esgoto a céu aberto, como inúmeras praias da cidade de Salvador, ligadas a bairros populares possuem, ele terá uma água de má qualidade, consequentemente, ele não terá um bom lazer. Ou seja, esta forma de gerir a cidade de Salvador terminou provocando um desenvolvimento na cidade absolutamente apartheísta, ou seja, há um verdadeiro apartheid, e neste apartheid você tem um conjunto de fatores que pioram a qualidade de vida da população. Ou seja, a gente falou de ilha de calor, mas quando você tem um conjunto de residências, uma por cima da outra, sem que tenha um espaçamento necessário para a ventilação, sem que tenha um espaçamento necessário para o ensolejamento, ou seja, para a entrada do sol, que é algo fundamental para você ter um local salubre, um local saudável, sem que você tenha espaço para as pessoas circularem, sem que você tenha espaço de lazer para os meninos brincarem, jogarem uma bola, empinarem uma raia. Quando você faz esse somatório, o que é que você tem? Você tem a má qualidade de vida se materializando na saúde da pessoa, na irritabilidade que essas pessoas produzem, na insatisfação que essas pessoas têm para com o poder público e, consequentemente, com os seus vizinhos também. Ou seja, morar mal faz com que a pessoa tenha uma vida ruim, uma relação ruim, não apenas com a cidade, mas com as outras pessoas. Mas é aí que entra a crueldade dessa relação da gestão. Na verdade, a cidade tem sido dirigida, a gestão da cidade, ela é feita para 15%, 20% da população. Essa é que é a verdade.
Ou seja, os condomínios fechados imaginam que ali podem resolver todos os seus problemas e, consequentemente, o resto que se lixe, né? E essa compreensão faz com que a rua também se transforme num local perigoso, Sim. num local inseguro, num local da arena, digamos assim. Quando você junta isso com a violência, né? Porque esse tipo de qualidade de vida, que também está associada à empregabilidade, a um salário baixo, ou seja, quando você faz essa junção de... Salvador também é a capital do desemprego. Sim. Do país, é uma das cidades. Salvador tem, por exemplo, um atendimento à criança dos mais precários. Quando você faz a junção de tudo isso, você tem como resultado uma violência instalada na sociedade, e que aí entra com mais crueldade ainda uma repressão que não conseguirá dar conta disso. Aliás, eu estava vendo hoje na imprensa, Salvador, no primeiro trimestre, liderou o número de homicídios no Brasil. E esse é algo que você não pode resolver uma questão como essa, como a violência. Sim. Esse é um problema que... Não é só um problema de polícia? Não é de jeito nenhum, esse não é um problema de polícia. A polícia, neste caso aí, está entrando apenas como um dos fatores que terminam por ampliar essa insegurança, ampliar essa violência, porque está indo para um confronto com algo que é inconfrontável, se existir essa palavra, que é o quê? Não há cidadania na cidade do Salvador. E por falar... Não havendo cidadania, não há respeito ao ser humano. E é isso que tem ocorrido na cidade. Eu não estou querendo também, digamos, como é que eu diria, meu Deus? Fazer acusação leviana, não. O que eu estou dizendo é que é um problema sério, é uma cidade bonita. Essa cidade tem uma produção cultural fantástica, uma criatividade fantástica, mas tudo isso está indo para o ralo por conta desse descuidado que se tem com a população. Por isso que a gente afirma que é Salvador e sua gente. Eu vou fazer uma provocação. A gente da cidade de Salvador precisa ser cuidada. Tem um lugar que você conhece muito bem, que é um exemplo disso, que é a Gamboa, ali na Avenida Contorno, Lafayette Coutinho, para quem não sabe o nome oficial da avenida. Ali não chega nada das esferas públicas, nem governo, nem prefeitura, nada. Aí o bairro é conhecido pelas belezas naturais, mas também conhecido pelas questões de violência urbana. Você acredita que a chegada do poder público ali, através da prefeitura, através das questões de cultura, da economia criativa, dos arranjos produtivos, a Gamboa poderia ter melhor sorte? Ou será que fazem isso também para que a especulação imobiliária acabe engolindo aquilo ali, que é um oásis em meio ainda não explorado pelo grande capital? Veja, Gabriel, eu nasci e me criei ali. Eu nasci ali ao lado da Gamboa, que é o Solar do Inhão, porque ali você tem 3 localidades. Você tem a Preguiça, que é um pouco mais perto do comércio. Depois você tem o Solar do Inhão, né, que é onde tem o MAN, o Museu de Arte Moderna, e mais à frente você tem a Gamboa. A Gamboa é de baixo, a Gamboa é de cima. São 3 localidades. Eu nasci e me criei no Solar do Inhão. Tenho um orgulho de ter nascido ali. E experimentei, desde o dia que nasci, aquilo que a gente chama de desprezo do poder público para com a sua gente. Aquele é um espaço no centro da cidade de Salvador, um dos espaços mais belos que essa cidade possui. O pôr do sol dali é algo maravilhoso, e que só veio a ter água encanada naquela localidade em 1973, quando eu era estudante da Escola de Arquitetura e consegui, com um amigo meu que era engenheiro, colocar água encanada naquele bairro. Isso é para você ter ideia de como o poder público enxerga as suas populações pobres, mesmo estando a alguns metros de distância, porque o Palácio do Governo era ali no Campo Grande, você tinha um passeio público a não mais do que 100 metros dali. Né?
Então, esse olhar depreciativo, discriminatório, elitista sobre a maioria da população, isso é presente na cidade de Salvador todo o tempo. E ali é o exemplo talvez mais bem acabado. Hoje, aquela região ali, se tivesse, no meu entendimento, investimento público, cuidado público, nas potencialidades culturais, ambientais, paradisíacas que aquele espaço possui, ali poderia ser uma vitrine para o turismo na cidade de Salvador. E, evidentemente, melhoraria as condições de vida daquela população que está ali. E olhe que o que aconteceu nos últimos anos aí, até que melhorou um pouco as condições ali da Gamboa, por iniciativa da comunidade, de gente que implantou restaurante, que implantou um barzinho. A revelia do poder público. Né? A própria reforma que foi feita ali, eu tenho que citar isso, porque a intenção inicial, à época, era retirar todos aqueles moradores dali para se fazer dali um projeto que chamava Turismo Náutico. Essa era a intenção, ou seja, fazer a chamada gentrificação, uma higienização populacional. Algo assemelhado com o que foi feito no Pelourinho. Retira a população, coloca equipamentos que sejam de uso da classe média alta, dos ricos, e aí está resolvido o problema. E foi exatamente por uma intervenção feita por uma liderança dali, que era a minha irmã, presidente da Associação de Moradores, que nós conseguimos impedir que aquela população fosse despejada daquele local. E quem apresentou o projeto à época, que era a Condé, a dirigente era Sônia Fontes, se eu não me engano, para que a população pudesse continuar ali e as casas fossem recuperadas, foi um arquiteto chamado Zulu Araújo. Então, por coincidência, evidentemente. Mas eu quero dizer que essa iniciativa era possível ter sido feita a partir do Estado. Claro que poderia ter sido feito. E não foi por conta desse olhar que eu diria para você que no estado da Bahia é muito presente até os dias atuais, e particularmente na cidade de Salvador, ele é mais presente ainda, é de não levar em conta a sua gente. Por isso que eu acho importante que o nosso projeto discutido, refletido, e que depois foi apresentado para ser uma espécie de um guia, chama Salvador e sua gente. Salvador não é nada se não for a sua gente. Sim. Não caminha. E essa gente é uma gente muito batalhadora. Olha, a escravidão deixa marcas indeléveis, deixa marca muito profunda. E ainda assim, essa população que está aqui não fez da revanche, não fez da sisudez o seu caminho. Pelo contrário, né? Pelo contrário, mostrou que sisudez não é sinônimo de seriedade. Os sisudos foram aqueles que escravizaram, foram aqueles que promoveram a violência. E aqueles que foram discriminados é quem produz bloco afro, como o Olodum, como o Ilê, como o Muzenza, é quem produz o acarajé, uma comida icônica, né? As baianas do acarajé, é quem produz o samba de roda, que é patrimônio cultural da humanidade, é quem produziu a capoeira, que é patrimônio cultural da humanidade, ou seja, tornou o Olodum conhecido no mundo inteiro, ou seja, nós, do ponto de vista civilizatório, digo nós aí, eu estou falando a comunidade negra da cidade de Salvador, doou a essa cidade não apenas as suas vidas, não apenas o seu trabalho, não apenas o seu suor, mas doou aquilo que é mais importante para o ser humano, a cultura. E a identidade. Olha, a conversa está muito boa, já vou deixar aqui o convite para a Zulu voltar em outros episódios, porque vocês já viram aí uma fonte muito vasta e muito rica, e a gente quer falar, quer voltar, quer que Zulu volte aqui para a gente falar de outros aspectos de Salvador e sua gente, dentre eles transporte público, educação e outras áreas importantes. Zulu, muito obrigado pela sua presença, e o convite está feito para que você volte aqui para poder falar ainda mais sobre Salvador e sua gente. Eu agradeço, eu sou bairrista, totalmente bairrista, adoro Salvador e toca zabumba que a terra é nossa.